Essa pergunta ela é tremendamente chata de ser feita, mas sempre necessária. Eu fiz essa pergunta na minha adolescência ao irmão Marista. Por que, que Jesus nunca veio complementar, nunca voltou de novo? Eu levei um esporro feio na cara. Eu não poderia fazer aquele tipo de pergunta, porque eu estava criticando Deus. Pouco importa. Mas, assim, esse é o nosso problema enquanto seres humanos. Nós todos estamos reencarnando ciclicamente, tratando basicamente dos mesmos pontos de uma agenda existencial a cada vida. É uma mesmice, é uma repetência, é uma repetição chata, com os mesmos atores. Aí nós cometemos os mesmos erros, as pessoas ao nosso redor cometem os mesmos erros, tudo fica nessa mesmice e se replica para o futuro, e lá vem o futuro, é igual ao passado, e só muda a face, a cultura e o tempo, mas o lugar é o mesmo, é na Terra. Então, assim, se nós, que somos os que ciclicamente encarnam, fazem isso, por que que diabos os mais chiques dentre nós não fazem? E se esses mais chiques seriam os mais adiantados, eles é que deveriam estar vindo mais vezes. Essa lógica está correta? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Na lógica humana, a maneira que esses seres que vieram, ainda que eu tenha que excetuar a figura de Siddhartha Gautama disso aí, mas os demais que se tomaram como avatares, Siddhartha não se tomou como nada. Siddhartha nunca nem se autoafirmou como nada. Os avatares se afirmam como sendo Deus, ou unificados a Deus, ou enviados por Deus. Essas figuras formidáveis, mas elas geraram os problemas que hoje nós estamos administrando. O pior de todos é o fato de que um ser convenceu os hebreus, depois convenceu os arianos, depois convenceu os judeus, depois convenceu os árabes. A cada escolha desse ser por um povo, a história terrena se ferra, porque ele convence esses povos de que agora aquele povo é o escolhido por ele e aquele povo vai criar um império na Terra. Então, os judeus esperaram isso, os árabes esperam isso através do grande califado que os descendentes sunitas de Maomé um dia vão criar. Os hindus esperam isso através do Avatar Kalki, da grandeza de Krishna. Ou seja, todo povo quer dominar a Terra porque um ser chamado de Javé, de Brahma, de Alá, esse ser fica convencendo esses povos e, além de convencer, ainda manda outros escolhidos dele ficar nascendo entre os humanos para... Que maluquice é essa? Mas é esse o pano de fundo existencial que move a vida de todos nós. A guerra lá em Gaza é produto da estupidificação da humanidade, mas é de total responsabilidade desse ser chamado Javé. E de outros que aqui também chegaram se dizendo isso ou aquilo, mas a coisa só piora. Mas, assim, Siddhartha Gautama, não. Siddhartha foi alguém que se posicionou contrário a tudo isso. Siddhartha foi alguém que fez parte do lado
belo da existência. E qual é o lado belo? A existência humana tem dois lados, no sentido que eu estou aqui falando. O da obediência cega e o da liberdade. O da obediência cega a gente falou logo no início. É a turma religiosa que adora o Deus da religião dela e detesta o Deus de outra religião, ou se acha alguém candidato a ir para o paraíso, mas tem absoluta certeza que os outros das outras religiões vão para o inferno. Ou seja, essa obediência séria, que infelizmente todos os avatares, nem Jesus escapou a isso, só no fim da vida que Jesus rompeu com isso, por uma questão de dignidade. Ele não quis obedecer e não obedeceu a Javé, por isso foi crucificado. Mas assim, Siddhartha Gautama, que viveu uns bons 600 anos antes de Jesus, Siddhartha Gautama, ele convidou os humanos a se esquecer dos deuses e convidou os humanos a ousarem criar um modo de vida que não mais gerasse sofrimento, que não mais fosse um modo de vida situado nos extremos, e sim um caminho do meio, em que o ser humano precisava criar o seu caminho do meio, porque ou o ser humano cria um caminho, ou as religiões ou as forças opressoras impõem, e aí a obediência cega está instalada. Então, assim, Siddhartha veio no programa encarnatório em que ele ia ser rei, jogou fora o reinado para deixar esse legado para a humanidade. E ele próprio deu testemunho do legado. Ninguém pode fazer mais do que isso. Siddhartha nunca deu ordem a ninguém, ele nunca impôs nada, ele sempre falava, e quando falava, no final ele dizia: verifiquem por vocês mesmos se isso aqui está correto, se isso lhe serve. Então, assim, se Siddhartha vier 1000 vezes, ele vai fazer o quê mais do que isso? Não, ele podia estar repetindo isso. Em tese, o pau que mais tem na Terra é cristão e budista, e islâmico. Então, assim, os budistas já estariam, ou deveriam estar repetindo aquilo que o budismo, que é o legado do Buda. Não, mas o legado é errado. O Siddhartha Gautama vai vir corrigir o quê? Se ele não errou. Já outros avatares, como Jesus, precisariam ter voltado, porque Jesus, durante muito tempo, ele referendou a obediência cega a Javé. Ele mesmo rompeu com isso no final, mas não deixou claro para as pessoas o que ele estava fazendo. Talvez porque nem ele mesmo tivesse essa clareza no meio da tortura que foi a sua vida nos tempos finais. Mas pouco importa. Julgar a vida dos outros é sempre muito fácil. Mas a questão é: será que nós precisamos de salvadores? Será que nós precisamos que essas figuras reencarnem diversas vezes? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um espírito evoluído, ele não repete a si mesmo. Um espírito evoluído, ele é conhecido e reconhecido pelo seu estilo, pela sua produção, que esta sim sempre vai se renovando, mas nunca se repetindo. Sabem quantas vezes um Siddhartha Gautama nasceria budista? Nunca. Porque isso é estacionar em torno do que já foi feito. Um espírito evoluído, ele não faz isso. Ele veio como Siddhartha, faz a parte dele. Se ele voltar, ele vai produzir
pode tocar nos mesmos assuntos, mas no âmbito de outro padrão de liberdade, se ele é alguém que trabalha nesse viés aqui da liberdade de consciência. Se ele for um espírito viciado em obediência cega, ele vai se repetir, como os avatares estão se repetindo. É sempre na Índia, é sempre na coisa hinduísta, é sempre dentro daquela... Então, esses problemas são tremendamente reais. A pergunta feita, ela traduz algo que, de fato, nós devemos sempre refletir. A cobrança que na espiritualidade existe pela não vinda de Jesus à Terra ao longo desses 2000 anos que se passaram é grande. Por quê? Porque muita gente morreu por Jesus. Muita gente deu sangue por Jesus. Os cristãos foram trucidados ao longo dos 2, 3 primeiros séculos da era cristã, por Império Romano, pelo que fosse, para a grandeza da obra de Jesus. A Igreja Católica matou uma porrada de gente em nome de Jesus, blá, blá, blá. Ninguém nunca matou ninguém em nome de Buda. O budismo nunca criou um corpo de doutrina, ainda que o Ramayana tenha erros terríveis em relação aos pressupostos iniciais do nosso amigo Siddhartha, mas, assim, o budismo nunca promoveu uma guerra. No cristianismo, o catolicismo, o islamismo, o judaísmo, promoveram todas as guerras que a gente conhece. Então, Buda não tem complicação no sentido de efeito colateral do que ele fez, mas Jesus só tem, e ele não cuidou disso. Por que ele não cuidou disso? É um problema sério, é um problema que nós não temos como ir a fundo nisso. Eu falo disso nos livros e nas palestras, mas quem é cristão se escandaliza. Então, como tem gente vinculada a isso aqui nesse nosso bate-papo, eu vou dar um desconto aqui, não vou me aprofundar. Mas Jesus, ele não voltou porque o espírito dele não tem como nascer como ser humano mais. Para provocar aquilo ali já foi confuso e de lá para cá piorou a coisa, também devido à questão de entropia, que é a pergunta que alguém fez lá atrás relativa aos insetos. Mas, assim, mas Jesus vem. Não, é Sofia que vem em nome de Jesus. É a forma cósmica que produziu Jesus. Esta virá. Mas, assim, virá fazer o quê? Cumprir um rito de passagem, ou seja, ser formalmente investido como suzerano celeste, mas Sofia já existia antes de Jesus. Sofia não é Jesus. Sofia é Sofia. Jesus foi um avatar humano que ele criou. Mas, assim, a pergunta da nossa irmã, penso que foi a irmã que fez, ela é tremendamente séria, necessária, mas não há resposta fácil para ela. No que me concerne, enquanto um eu humano gerado por um espírito que reencarna ciclicamente, o espírito que me anima, este sim, ele tem uma trajetória dele em que ele vai produzindo e vai se corrigindo e vai ajeitando as coisas para frente. Ponto. Mas ele é livre para fazer isso. Por isso que nas suas produções sempre tem esse traço. Isso aqui precisa de reflexão, de escrutínio constante. Não vamos tomar isso como verdade. Lá na frente, os humanos. Ou seja, não há uma imposição de verdade. Os processos que o espírito me anima no campo desse tipo de trabalho gerou, e outros espíritos que eu conheço que também trabalham, quando podem, sempre é nesse sentido. Retornam. Mas não há aqui a presunção de ensinar ninguém nem de resolver nada. É só um acender de luzes, é só uma produção de placas de sinalização ao longo da estrada da vida
Quem por ela passar, se quiser ler as placas, leia. Se quiser fazer uso do que está ali escrito como uma reflexão, faça, senão continua. Só que a outra turma vem impondo religião, obediência cega. Aí essa turma não se preocupa em retornar para corrigir nada, porque para eles a obediência cega é só com o que eles sabem lidar. Em conseguindo esse objetivo, a maneira como a vida se expressa, se com ou sem dignidade, esse assunto fica sempre pendente.